fechar para mim? Aí. Chega. Pode começar, professora. Então, boa tarde a todos. Eu quero agradecer o convite feito pelo Jefferson Mota para participar dessa festa tão bonita, esse projeto em torno do acervo do Ronuel Simões. Quero agradecer a presença do Rafael, que foi meu mestrando lá no IEB, no programa do IEB, e Culturas Identitárias Brasileiras. Quero agradecer a presença dos amigos da discoteca. Eu que às vezes me confundo se sou da discoteca ou se sou do IEB ainda, porque foram tantos anos já de trabalho conjunto, né? E mesmo saindo daqui, eu continuava aqui, não é? Mas isso me dá esse arzinho, às vezes, um pouco petulante, de me sentir tão da casa. E essa mediação, sem dúvida, é feita pelo acervo da Missão de Pesquisas Folclóricas e pelos amigos todos que colaboraram tanto tempo, né, no trabalho. No trabalho e no sofrimento, mas também nas glórias, como essa daqui, né? Muito bom, muito bom. Então, essa relação com o acervo da missão é longa, porque ela inicia no momento em que a missão ainda não tinha sido repatriada para o Centro Cultural São Paulo. Ela morava lá, na discoteca da Lapa, né? Tinha vindo quase toda a discoteca para cá, mas eu que tinha sido chamada para trabalhar com acervo, ia até a Lapa para poder ter acesso, né, àquela documentação toda. E assim, a organização desse encontro em torno do Ronuel Simões me pediu que, junto com o Rafael, falássemos sobre a discoteca pública municipal e o legado de Mário de Andrade. Aí, conversando com o Rafael, como nós somos muito aplicados, o Rafael me lançou 3 perguntas, dizendo que eu podia desenvolver uma delas, as 3, ou poderia encontrar alguns eixos paralelos, e eu acabei escolhendo a segunda pergunta. O Rafael, então, me formulou a seguinte questão: o Mário de Andrade pensou em constituir uma rádio pública, que infelizmente não se efetivou, haja vista que Mário de Andrade ficou apenas 3 anos na direção do Departamento de Cultura. Nesse sentido, como Oneida Alvarenga lidou com a ausência deste meio de extroversão? Enfim, podemos tirar alguma lição dela, Oneida, para pensarmos a realidade atual da discoteca? E daí eu entendi que, para ser breve, para não me perder, eu ia fazer uma coisa que normalmente eu não faço, resolvi que ia escrever, né? Então eu vou escrever, vou ler esse texto e vou tentar responder a sua pergunta. A questão, muito bem formulada pelo Rafael, localiza 2 personagens principais, Mário e Oneida, amigos que mantiveram de início uma relação de mestre e discípula que evoluiu rapidamente para um vínculo de amizade e cumplicidade nos 5 primeiros anos da década de 1930. Eu vou me deter no perfil da dona Oneida daqui a pouco, mas quero adiantar a amizade entre os dois, que Oneida situa nos anos de 1931, quando ela, de Varginha, veio para São Paulo para estudar música. Então, ela diz o seguinte: a camaradagem, talvez especial, com que ele começou logo a me tratar, brotara já no primeiro encontro e na primeira aula, e de episódios simples. Naquele dia do exame, ele pôs na minha frente para leitura à primeira vista uma música, não sei mais de quem, talvez de Bach, me dizendo que era polifônica, me perguntando se eu sabia o que era polifonia. Respondi muito segura que nunca tinha visto a palavra, mas podia saber o significado dela pelos seus elementos formadores.
Pouco depois, foi a vez de Machado de Assis. Como eu ainda não arriscasse o meu caipirismo nos difíceis meandros da cidade enorme, minhas aulas em casa dele eram imediatamente após as de minha prima Silvia, que me ciceroneava. Lá, um dia, resolvi não ficar mais parado escutando a lição dela e levei um livro para ler. Mal abri, Mário me perguntou o que era. Respondi que era a semana, e as perguntas seguintes esclareci que gostava muito de Machado de Assis. Gostava muito daquele livro, que estava lendo pela terceira vez. Agora, eu pretendo situar o cenário da criação da discoteca na cidade de São Paulo, pois nos ajuda até a entendermos os projetos que ali vão se alicerçando. Na verdade, não há como falar da cultura na década de 1930 sem evocar o Antônio Cândido de Melo e Souza, que, entre outros, tem um artigo dedicado a situar esse plano frente à Revolução, que marca o início daquela década. Segundo ele, esse é um marco histórico, catalisador de elementos dispersos e gerador de unificação cultural. Mas dos fatos que ele destaca, fortemente associados a esse momento de muita construção no campo da cultura, estão a perda de auréola do modernismo e o incremento dos meios de difusão, como o livro e o rádio. Ainda que o próprio Antônio Cândido não tivesse falado, mas ele também apontou, é fácil entender que houve certo incremento da socialização da cultura. Ainda segundo ele, os anos 30 estão associados à reforma do ensino, o que a mim evoca, pela face paulista, a fundação da Universidade de São Paulo, em 1934, e do Departamento de Cultura, em 1935. O amadurecimento da geração que orbitou em torno do modernismo também auxilia nas discussões que pretende discutir em profundidade a realidade brasileira. Haja vista a edição de Macunaíma e do ensaio sobre música brasileira em 1928, para citar apenas a produção do Mário de Andrade, bem como os questionamentos que querem reinterpretar o passado nacional. Não à toa, a criação de um serviço de proteção para o patrimônio do país se dá em meados daquela década, que se pode dizer foi efervescente no plano da cultura, aqui me referindo ao número de eventos, não necessariamente ao número da população que se beneficiará de suas atividades. Mas muitos autores contribuíram para o aprofundamento dos estudos a respeito da história e das sociedades que sustentaram um projeto de tal monta que originou a criação de uma secretaria municipal. E cito as teses de Carlos Sandrone em torno da relação entre a intelectualidade paulistana e as transformações operadas pela ditadura de Getúlio Vargas. Ou Patrícia Raffaini, demonstrando as maneiras pelas quais o Departamento de Cultura operava certo controle em torno da organização da sociedade, para citar apenas 2 dos muitos trabalhos. Mas no caso da discoteca, não posso deixar de mencionar, ao menos, a dissertação de Valquíria Carozzi. A história da criação do Departamento de Cultura hoje é bem conhecida. Os papéis políticos de Armando de Sales Oliveira, Fábio Prado e Paulo Duarte vão se tornando mais nítidos à medida que novas dissertações e teses são apresentadas. Mas o desenho do projeto do qual participaram Mário de Andrade, Oneida Alvarenga, Sérgio Millier, Murilo Miranda e dezenas de colaboradores permanece com muitas zonas de pouca clareza. Isso porque o projeto foi interrompido após 3 anos, de maneira abrupta, deixando muitas partes em aberto. As cartas trocadas entre Mário de Andrade e Oneida Alvarenga também podem ilustrar as incertezas e impasses que giram entre as linhas que querem desenhar a estrutura desse novo órgão. Assim, quando ele escreve para a ex-discípula em maio de 1935, ele conta, eu cito,
Se eu conseguisse para você aqui em São Paulo um emprego público aí de uns 700 mil réis, você aceitava? Imagine que o prefeito mandou de sopetão me convidar para o cargo de diretor da divisão de expansão cultural num departamento de cultura e recreação que ele vai criar hoje ou amanhã. Todos os cargos de escriturários, etc., do departamento são naturalmente criados pelo prefeito, mas eu terei talvez que nomear alguns cargos técnicos. Mal se passaram um mês. Em junho, ele escreve novamente para Oneida, que tinha voltado para Varginha. Ela era de lá mesmo. Ele diz: ontem, pedindo a verba para este ano ao prefeito, pedi verba para iniciar a discoteca pública. E agora chegamos à razão pela qual ainda não lhe escrevi. É que ando sempre à espreita de um lugarzinho em que possa encaixar você. No momento tenho 2 cargos em vista para você. Um é o de catalogador na seção de documentação histórica. É um bom lugarzinho. Ler documentos antigos, catalogá-los e fichá-los conforme um sistema determinado pelo chefe da seção, que é o Sérgio Millier. Meu amigo, com 2 ou 3 dias de trabalho você fica escorreita no posto, garanto. Ora, outro lugar que estou imaginando para você é o de discotecária da discoteca. Aí o trabalho é mais penoso, mas também é mais vagarento. E carece apenas de ter alguma instrução intelectual e musical suficiente para fazer catalogação e comentários aos discos, para quando iniciar a radioescola. Final da citação. Claro está que ela escolhe a segunda possibilidade, que em pouquíssimo tempo será alterada, pois ela não foi uma catalogadora dos discos com os quais trabalhava. Porém, antes de me deter um pouco sobre a criação da discoteca, eu quero situar esse projeto no plano internacional. No plano internacional, nós temos pelo menos 2 grandes exemplos, e que surgem em datas mais ou menos próximas da criação da discoteca. Um deles é a Sodre de Montevidéu, que é o Serviço Oficial de Difusão, Representações e Espetáculos do Ministério da Cultura. A Sodre foi criada em 1929. É para a Sodre que o Francisco Kurtilang vem quando ele chega da Alemanha. A lei de criação determinava que ela tinha competência para criar escolas e conservatórios, adquirir e gerar material de cunho fonográfico, teatral, cinematográfico, material musical impresso ou qualquer outro tipo necessário para suas atividades. Ela podia imprimir e editar, e já em 1930 ela transmitia sua programação e incorporaria, com o tempo, outras emissoras. Para os que conhecem um pouco sobre a estrutura do Departamento de Cultura, verão que a Sodre possuía uma estrutura semelhante, pois contava com balé, coral, orquestra sinfônica, teatro e outras atividades. Antes da Sodre, em 1922, é fundada a BBC em Londres, que aos poucos vai se transformar numa das maiores potências no campo da transmissão radiofônica. E embora sua estrutura tenha se agigantado com o tempo, é fácil apontar outras similaridades entre seus propósitos e o da Rádio Escola do Departamento de Cultura, pois todas visam a produção própria de conteúdo jornalístico e cultural com ampla divulgação junto à comunidade. Assim, ainda que de forma um tanto apressada, eu quero afirmar que a criação do Departamento de Cultura e, por conseguinte, da discoteca pública é mais de índole moderna do que modernista. Ao que se sabe, o Departamento de Cultura teria uma subdivisão, chamada de Rádio Escola, que por sua vez teria como seção a Discoteca Pública Municipal, ligação que estipulada através do artigo 30 do ato de número 861 e que tinha por atribuições: a. Manter um serviço de obras de arte erudita, tanto nacionais quanto estrangeiras, e outro de obras de arte popular, de interesse estritamente folclórico. B. Fazer transmissões de discos da sua coleção, que serão sempre acompanhados de breves comentários preliminares explicativos do caráter cultural.
C. Funcionar para consultas particulares, tendo para isso, no edifício ou dependência da rádio escola, cabinas em números correspondentes à afluência do público. D. Manter ainda um serviço de gravação de discos que constituirão um museu da palavra, com disco de interesse cívico, fixação da voz humana de homens públicos, sem distinção de credo político, de artistas, de estudos de fonética, e fixará canções musicais, solos de instrumento, conjuntos orquestrais populares, bem como de arte erudita nacional. Em 1935 e 1938, se observa que havia perfeita sinergia entre essas partes, mesmo que a rádio escola não tenha funcionado como tal, com essa rubrica. O que eu quero dizer é que há certas atividades que emanam desse primeiro momento como ações voltadas para a missão de uma rádio, como os concertos de disco realizados pela discoteca. É fácil entender que, a partir do momento que a cidade tivesse uma antena de transmissão própria para a sua planejada rádio-escola, os referidos concertos migrariam para essa instituição maior. A integração entre as partes era garantida também por Mário de Andrade, que, segundo a lei de criação do departamento, assumiria uma das divisões, e é sabido que ele escolhe a de expansão cultural. As demais eram bibliotecas, educação e recreio e documentação histórica e social. Mas a centralidade da divisão que ele chefia deve ser entendida face a seu perfil profissional, um membro do Partido Democrático que esteve muito ativo a partir de 1927, através do jornal Diário Nacional, para o qual ele escrevia em torno de 800 críticas e crônicas num período de pouco mais de 3 anos. Naquele momento, aliás, esse intelectual tinha em sua rotina a análise e estudo do acervo musical que ele constituíra durante suas viagens de pesquisa. Eu destaco que é fundamental entender que no momento em que Mário de Andrade aceita o desafio de 2 cargos dirigentes à frente do Departamento de Cultura, o seu exercício profissional era devotado sobretudo ao estudo das músicas. Em várias localidades do país, hoje sabemos que ele foi o pai da moderna etnomusicologia brasileira. Idealizada em período que via no disco a potência para formar plateias a partir da musicalização presencial em estabelecimentos culturais ou através da programação das rádios educadoras, essas instituições foram organizadas no entre-guerras e, em geral, associaram mais de uma função às suas atividades. De início, era necessário criar um acervo, ou seja, comprar discos, partituras e livros, num momento em que a indústria fonográfica crescia assustadoramente no mundo todo. As pessoas estavam descobrindo uma nova forma de lazer, consumindo a música gravada e levando-a para dentro de suas casas, quando tinham dinheiro suficiente para comprar discos e equipamentos. Foram comuns as discotecas que chegaram a gravar discos em estúdios próprios, e na discoteca do departamento não foi diferente, pois ela possuía mais de um selo para alimentar, como o do folclore ou da música erudita paulista. Assim, foi possível à discoteca manter atividades como pesquisas encomendadas a terceiros, reunir público para audições comentadas e formar acervos em papel, como partituras e livros. Antes de falar brevissimamente sobre a Dona Oneida, eu vou retomar a questão do Rafael para encerrar. Quando ele me perguntou, em outros termos, de que maneira ela lidou com a ausência da rádio-escola, planejada como um dos meios de extroversão da discoteca. A resposta pode parecer simplória, Rafael, mas ela se valeu de imaginação e inteligência ao reinventar situações nas quais a discoteca poderia crescer. Me parece que hoje em dia vocês já se aplicaram nesse sentido quando pensamos, por exemplo,
na própria coleção nova que está sendo saudada nesse seminário, ou ainda na forma expressiva com que o acervo da Missão de Pesquisas Folclóricas dialoga e estimula novas pesquisas junto à comunidade. Um lindo exemplo foi a repatriação digital do acervo Pancararu. Para terminar, então, eu só queria dizer brevemente que a Dona Oneida Alvarenga nasceu em 1911 e faleceu em 1984. Foi uma musicóloga e poeta que nasceu em Varginha, onde ela iniciou a sua formação musical. Ela mudou-se para São Paulo, primeiramente para completar os seus estudos de música junto ao conservatório, a ocasião em que conheceu Mário de Andrade, como eu já relatei. Com Dina Levi-Strauss, ela trabalhou na Sociedade de Etnografia e Folclore, tendo sido aluna do curso ministrado por ela junto à discoteca pública. Oneida, aliás, foi a fundadora dessa discoteca, ao lado de Mário de Andrade, em 1935. Aquela mulher tinha 24 anos de idade quando aceitou esse desafio. E ali trabalhou até sua aposentadoria, em 1968. Autodidata, uma vez que não havia cursos regulares na área de ciência da informação, na ocasião em que estabeleceu as bases do funcionamento da discoteca, manteve diálogos de trabalho com Carter Sprague Smith, Francisco Urtilang e Alan Lomax, enfim, com quem também ela pôde discutir acerca dos métodos empregados nas coleções de registros sonoros. A vida profissional de Oneida foi homenageada em várias circunstâncias, uma vez que ela foi membro fundadora da Academia Brasileira de Música, do Conselho Nacional de Folclore, do Comitê Internacional de Música Folclórica e do Conselho de Música Popular Brasileira do Museu da Imagem e do Som. Como musicóloga, deve-se a ela a edição de parcela significativa da obra musical de Mário de Andrade, num total de 6 volumes. Além disso, junto à discoteca, foi graças a ela que foram editados todos os volumes dedicados ao conhecimento do acervo da Missão de Pesquisas Folclóricas. Como poeta, seus poemas foram musicados por Eric Helm, Hans Joachim Kohreuter, Francisco Mignoni, Camargo Guarnieri, Eunice Catunda e Cláudio Santoro, uma mulher à frente de seu tempo. Era isso que eu tinha que falar. Muito obrigado, Flávia. Bom, então eu vou tecer aqui alguns comentários. Primeiramente, agradeço a presença de todos, né, e todas. Boa tarde novamente. Agradeço a Flávia pela comunicação. Eu não poderia começar de outra maneira senão parabenizando, né, os colegas da discoteca, né, pelo brilhante trabalho que fizeram ao longo desses anos. Então, nominalmente, parabenizo o Aloísio, né, o Jefferson, o Marçal, e, além disso, também os colegas da discoteca que nem estão aqui no momento, né, que fazem com que a instituição perdure e continue funcionando ininterruptamente, né, como a Vivian, o Osvaldo, o Bruno, o Vavá. Acho que não esqueci de ninguém, né? Bom, se eu esqueci, eu lembro daqui a pouco. Quando o Jefferson e a Valéria fizeram um convite para a gente participar, né, tanto a mim quanto a Flávia, inicialmente era para debater a Rádio Escola, né, por isso que eu fiz essa questão para a Flávia. Mas como eu não sou especialista, né, na Rádio Escola, eu estudei um outro tema da discoteca, né, não sei se foi por isso, aí quando saiu a programação, o campo da mesa ficou um pouco mais restrito, né, ou mais amplo também, e aí isso me facilita um pouco tecer alguns comentários originais, né, que acho que interessa quando a gente faz uma comunicação trazer algo de novo, né. E eu fiquei pensando, né, na ideia de legado, né, a discoteca como um legado, né. Então, eu tenho formação em História, né,
É um desafio enorme falar do lado da Flávia, que além de minha professora na graduação, foi a minha orientadora no mestrado, porque eu estava até rememorando com a Flávia, quando eu estava na graduação cursando uma disciplina com ela no IEB, sobre história da música, eu estava estagiando aqui no Centro Cultural, e eu estava naquele momento de descoberta, né, estava lendo muito, né, estava lendo os livros do Mário, eu lembro do Ensaio da Música Brasileira, que foi muito impactante para a minha formação, e estava descobrindo as gravações da discoteca, e falei, vou fazer o seminário na disciplina da Flávia, e tá tranquilo, né? Cheguei lá com um montão de livro, né? Com alguns fonogramas da discoteca e me atrapalhei todo, fiquei super nervoso, né? Mas eu espero então, Flávia, hoje, na medida do possível, me redimir daquela apresentação tanto quanto desastrada, né? E, bom, quando a gente pensa naturalmente na discoteca, no departamento de cultura, naturalmente, a figura daqueles que estiveram à testa, né, dessa instituição, como Mário de Andrade, Onei Alvarenga, a gente acaba confundindo a história da instituição com eles mesmos, né? Não poderia ser diferente. No entanto, eu queria fazer um outro exercício, né, que é um exercício de tentar colocar tanto o Mário de Andrade e Onei Alvarenga dentro da história, né? Porque se existe algum legado, talvez, da instituição, a instituição tem uma dinâmica própria, né? Mas a instituição ela também é feita por pessoas de carne e osso, né? Eu já vou até me antecipando, né? Porque se existe algum legado, efetivamente, é a própria experiência, né? A resiliência com que o Mário de Andrade e a Onei Alvarenga conseguiram, enfim, dar soluções dentro da administração pública em situações muito adversas, né? E isso tanto num contexto internacional quanto nacional, né? Se a gente pensa, por exemplo, a criação do Departamento de Cultura nos anos 30, ou um pouco antes mesmo, os anos 20, ou a década de 10 do século 20, esse século XX, principalmente a sua primeira metade, é um século de crise, é um século de incertezas, né? O Mário é muito lembrado como um das figuras centrais da Semana de Arte Moderna, e a gente não pode esquecer que na década precedente o mundo se deflagrava numa grande guerra, na Primeira Guerra Mundial. E foi um momento em que as metrópoles capitalistas provaram, né, entre si do processo civilizador que elas haviam levado, né, a todos os rincões do mundo, né, ou seja, a guerra, a violência, né. E isso teve um impacto diretamente na realidade nacional, né. Porque até aquele momento, né, o Brasil era uma república oligárquica, né, uma república oligárquica que, como nenhuma outra, né, oprimiu, né, os movimentos sociais, né, oprimiu o povo. Então, exemplos como Canudos, Contestado. E nos anos 20, então, dentro desse contexto de crise, né, socioeconômica, o mundo em guerra, né, a Europa em guerra, isso tem um impacto no Brasil na medida em que a acumulação de capitais, né, propiciada pela indústria, pela economia cafeira, não indústria, leva a um pequeno surto industrial no Brasil, né, para substituição de importações, e isso vai se refletir na dinâmica social de uma cidade que até então era quase uma vila, né? Eu lembro que no ano passado eu fui convidado a falar no arquivo municipal sobre a discoteca, e para pensar uma história de longa duração, eu voltei num livro que me foi muito caro na formação universitária, na história, que é o livro do Nicolau Shevchenko, né? O Orfeu Estático na Metrópole, São Paulo nos Frementes, anos 20. E é muito curioso como que as coisas se repetem, né? O Nicolau, quando vai começar o seu livro, ele fala que São Paulo, é uma frase muito, muito instigante, fala que São Paulo surgiu como o cogumelo depois da chuva. Ele começa a narrar a história de São Paulo em 1919, né? Esse é um ano muito marcante, porque é o primeiro ano após a Primeira Grande Guerra Mundial. O mundo havia passado também por uma grande crise sanitária, que foi a gripe espanhola. Isso teve reflexos no Brasil, por mais que o Brasil não fosse um país
hegemonicamente urbanizado, como viria a se tornar anos mais tarde, a cidade de São Paulo também passou por uma quarentena, né? E 100 anos depois, a gente viveu algo muito parecido, né? E também vivemos um momento de crise, né? E por que eu estou falando isso? Porque esse contexto de crise permite que o Mário de Andrade se destaque, né? No cenário tanto local quanto nacional, né? Porque é um paradoxo pensar uma semana de arte moderna num país que até então era rural, que era regido por uma república oligárquica, né? E nos anos 30 não é diferente, né? É um processo que inclusive vai degringolar na ascensão dos estados totalitários fascistas, não é? E é nesse contexto que a república oligárquica chega ao seu fim por meio do que alguns chamam de Revolução de 30, outros vão chamar de golpe, né? Ou poderia ser uma espécie de contragolpe futuro, né? Haja vista que em 37 as instituições se fechariam novamente, né? Ou seja, não foi propriamente um processo revolucionário, não se constituiu num processo revolucionário. E de repente nos anos 30, né, em 35, o Mário de Andrade se via, né, como diretor do Departamento de Cultura, a Unida Alvarenga como uma funcionária pública chefiando a discoteca, e acredito que se não por todo momento, apenas entre os anos 1935 e 1938, efetivamente o Mário e a Oneira tiveram condições favoráveis dentro da administração municipal. Bom, o Mário só teve esse momento que ele foi exonerado, né? E muitos dizem que essa exoneração e a forma como ele saiu do Departamento de Cultura e como que os projetos por ele iniciado se seguiram foi motivo de grande desgosto, né, para ele. Eu não sou especialista no Mário de Andrade, então eu vou tentar me deter muito mais na resiliência que a Unida Alvarenga teve, né, ao longo da sua trajetória profissional, né. A título de comparação, né, nos anos 35 e 38, quando o departamento é criado, o orçamento municipal destinado ao Departamento de Cultura era cerca de 10% do orçamento municipal, né? Eu não sei se todos aqui, acho que o Paulo Rodrigues vai saber com precisão, né, e por exercício de ofício, né, o orçamento da Secretaria hoje fica em torno de 0,5%. Então, mal comparando, o orçamento da Prefeitura de São Paulo hoje é de cerca de 110 bilhões de reais. O orçamento da Secretaria de Cultura hoje passa pouco de 600 milhões de reais. Isso não dá 0,5% do orçamento municipal, né? E o Calil estava falando aqui um pouco antes, né, dessa dificuldade, né, de você conseguir sensibilizar a administração em relação à gestão dos seus acervos, né? E a discoteca pública municipal, se ela gere alguma coisa efetivamente, além, claro, do atendimento ao público, é o seu acervo, né? A discoteca não teria condições de existir, né, se não fosse o seu acervo, né? E a Unida Alvarenga, ao longo dos anos, ela vai processando todo o acervo nessas condições. Eu não vou lembrar com precisão o nome dos prefeitos, mas quando eu fiz o meu mestrado, eu estudei um edital, né? Eu estudei o edital que é o concurso Mário de Andrade de monografia sobre o folclore nacional. E quando eu estava avaliando, né, a conjuntura do período, né, o edital começa em 45, em 46 e se estende até o final do departamento em 75. Entre 38 e 45, o prefeito foi o Prestes Maia. E eu acho que a gente não precisa rememorar o quanto ele foi, desinteressado pelo trabalho da discoteca, né? Há uma carta, inclusive, entre a Oneira e o Mário, que ela diz assim, né, que quando o Prestes Maia faz uma visita à discoteca, ele se depara com um acervo que havia chegado, né, da missão, e diz que aquilo era bugiganga, que tinha que sair dali, né? E o que ele fez foi pegar algumas mobílias da discoteca e levar para o gabinete dele. Ela se queixa, o Mário de Andrade, né, que na época
à época trabalhava no MEC, e o Mário chega a planejar a transferência da discoteca pro MEC, né? Para a gente ter uma noção do grau de desleixo que ele tinha em relação à discoteca. E todo o acervo do serviço de gravações, como a Flávia comentou, havia acabado de chegar, né? Mas ela, enfim, a Uneida acha que não vale a pena ir por essa frente de transferir o acervo pro MEC, e ela enfrenta a situação, né? Entre 46, 47 e 51, ou seja, ou 52, a prefeitura teve, acho que mais de 7 prefeitos, né? Para a gente ter uma noção do grau de descontinuidade no serviço público municipal e o quanto isso é nocivo para quem de fato trabalha, né, dentro do serviço público, aqueles que fazem o serviço de fato, né? Anos mais tarde, a gente, enfim, em 37 ao golpe, né? Em 45 o Vargas sai também por meio de um golpe de Estado. Há um curto período democrático, mas um período muito instável, né? A gente não pode se esquecer quando o Vargas volta pelas urnas, ele também é constantemente acossado, é levado ao suicídio, o golpe não se concretiza, o JK é eleito anos depois, também quase não toma posse, né? Anos mais tarde, depois da renúncia do Jânio Quadros, o João Goulart também sofre um processo de golpe parlamentar, depois é presidente e é golpeado em 64. A Uneida se aposenta em 69 e 68. Ou seja, a Uneida só trabalhou em situações totalmente adversas, né? E se era diverso na esfera federal, na municipal não seria diferente, né? A gente vai ter a autonomia dos municípios só na Constituição de 88. Geralmente os prefeitos eram nomeados pelo interventor estatal ou pelo governador no período em que eles eram eleitos, né? Então, se existe algum legado, e existe de fato algum legado, eu acho que é essa resiliência com que a Uneida Alvarenga conseguiu dar soluções para o seu trabalho na gestão do acervo em situações totalmente adversas, né? E, bom, para eu não ficar falando só de contexto político, né, eu queria falar um pouquinho do acervo histórico da discoteca, com o qual eu trabalho atualmente, e eu vou passar algumas projeções enquanto eu vou tecendo alguns comentários. Mas antes vou tomar um golinho de água. Bom, antes de eu começar a projeção, eu queria só fazer uma reflexão. O ano passado eu curei uma exposição na Biblioteca Mário de Andrade sobre os 85 anos da missão de pesquisas folclóricas, exposição que eu curei junto com um professor muito amigo meu, o professor Alberto Queda. E, enfim, durante o processo de estudo para conseguir fazer essa curadoria, eu fui muito marcado, muito impactado pelo livro que a Ângela Grillo publicou em 2020, que trazia um texto inédito, né, até então não publicado em livro, do Mário de Andrade, sobre uma comunicação que ele faria no cinquentenário da abolição da escravatura. Que foi um projeto que o Mário organizou em 38 e não conseguiu implantar na sua plenitude, né? Ele foi exonerado antes disso. E eu comecei a olhar para o acervo da missão dentro dessa perspectiva, né, social e cultural, né? Então, a gente não tem como olhar, hoje pelo menos eu não consigo olhar para o acervo coletado em 38, eu não sei, acho que todos aqui sabem quando eu falo da missão de pesquisas folclóricas, né? Às vezes a gente vai falando assim como se tivesse naturalizado, né? Bom, a Flávia falou, a discoteca tinha um serviço de gravações, né, um serviço de gravações de música erudita e outro de música folclórica, e também tinha um arquivo da palavra, né? E basicamente são esses serviços de gravações que vão dar origem ao acervo histórico da discoteca. E em relação aos registros de músicas tradicionais e folclóricas,
o de maior vulto foi, de fato, a missão de pesquisas em 38, que percorreu vários estados do norte e nordeste do Brasil. Então, imbuído da leitura desse texto que a Ângela editou, eu não consigo hoje olhar para o acervo da missão e não pensar em dois marcos históricos principais, quais sejam Lei de Terras e Lei Eusébio de Queiroz. Né? E por que eu estou falando isso? Porque, de fato, esses dois diplomas, né, legais, eles colocam o Brasil dentro de uma nova dinâmica social e econômica. Né? Até 1850, o acesso à terra se fazia por meio de uma concessão real. Né? Não existia propriedade privada da terra no Brasil, até então. Né? Ou seja, todas as terras pertenciam à coroa, ou, no caso, ao império, durante o período imperial, que também era a coroa. A partir de então, essa situação muda. Né? As terras passam a ser adquiridas por meio da compra, em dinheiro. Né? E a Lei Eusébio de Queiroz coloca fim ao tráfico de escravizados para as Américas. Né? E, por conseguinte, é o momento em que se inicia o processo de imigração da mão de obra livre europeia. Portanto, existe um processo duplo, né? Um processo gradual de expulsão, né, do povo da terra, né? Dos homens livres na ordem escravocrata, por exemplo, que é um clássico da historiografia, né, da Silva de Carvalho Franco, e um processo de racialização, né, das relações de trabalho que então se inauguravam no Brasil, que deveria, enfim, adentrar dentro do sistema capitalista. Né? Então, esse processo ele está cristalizado na documentação que a missão trouxe. Não é? A gente não pode esquecer que a missão, quando chega, por exemplo, a Recife, ela, dando exemplo, e eu já vou começar a mostrar a projeção, a missão se depara, né, o Luiz Saia, o Martin Brauwieser, o Antônio Ladeira e Benedito Pacheco se deparam com os xangôs apreendidos nas delegacias. Né? É durante esse processo, ou seja, após 1850, que as religiões de matriz africana e matriz indígena vão se estruturar, se formar nos sítios urbanos. Até então, as manifestações culturais e religiosas de matriz afro-indígena aconteciam fora da cidade, aconteciam no campo. Né? E, veja, como eu falei, né, a República Oligárquica reprimiu os movimentos sociais. Ela chega ao fim em 1930. Né? Ou seja, esse ethos autoritário, ele ainda estava muito presente. Então, por isso que as religiões de matriz africana e indígena eram fortemente reprimidas. Né? E veja, aí entra a genialidade, talvez, né, talvez não, aí entra a genialidade do Mário e da Alneida Alvarenga enquanto aquela que vai processando esse acervo, porque diante dessa triste marca autoritária que tem aí, década após algumas décadas, sempre retorna ao país, diante desse cenário, eles olham para essas manifestações e registram isso. Né? Ou seja, quando a gente olha para o conjunto da documentação, por mais que o mote principal da missão fosse a gravação, né, fosse a música, né, imbuídos da metodologia que eles passaram a empregar por meio da etnografia francesa, que chega até o departamento da discoteca por meio da Dina Dreyfus, eles documentam muito bem quem fazia aquela música, aquela cultura. Né? Ou seja, eles tomam nota do nome, da idade, da profissão, da filiação, aonde viveu, e mais do que isso, documenta a cultura que o povo fazia. Né? E durante a curadoria da exposição eu fiquei completamente apaixonado pela forma como a Alneida Alvarenga consegue, de fato, organizar todo esse acervo, toda essa potência. Né? E isso é revolucionário, porque até então, e mesmo hoje, quando a gente vai pensar cultura popular, pensar folclore, hoje nem se fala em folclore, né? Mas até então se falava em folclore, a ideia que nos vem à cabeça, ou vinha à cabeça até então, era a ideia de uma cultura
anônima, né? Quando se falava em folclore, se falava numa arte anônima. Nem se falava em arte, se falava em artesanato, né? E a missão, ou seja, a discoteca, o Neida e o Mário, eles são os primeiros a efetivamente darem, né, identidade ao povo, né? E isso é revolucionário. Então a Oneida sistematicamente organizou o acervo em contextos sempre adversos, né? Mais de 700 fichas apenas para falar dos informantes. E aí eu queria mostrar essas fichinhas, porque isso cristaliza efetivamente um projeto não só estético em relação à música. Ele efetiva um projeto cultural, né? Que a Flávia falou muito en passant, né? O Mário é responsável por pensar as políticas patrimoniais, né? O primeiro a colocar isso no papel. Ele recebe a encomenda do Capanema, desenha o anteprojeto, que é só do IFAM, que é implantado só parcialmente, no primeiro momento, né? E a missão cristaliza isso, né? Ou seja, o patrimônio cultural ia muito além do que propriamente o patrimônio edificado. O patrimônio cultural eram as pessoas também. As pessoas que faziam aquela cultura, né? Claro que o Mário não chega a pensar nas políticas de salvaguarda, né? Mas um projeto que efetivamente dá nome e dá identidade ao povo, como a missão deu, esse eu acho que foi o primeiro de todos. Eu não vi nada parecido antes que o Mário e a Oneida tenham colocado a missão em campo. Como é que eu faço para colocar a projeção aqui, amigo? 2 para a esquerda, 1 para a direita? É isso? Ah, já entrou. Ah, essa fotografia, eu acho ela sensacional. Sensacional. Essa daí é a Maria Plácida. A missão chega a Recife, né? Os Xangôs estão fortemente reprimidos e eles conhecem a Maria Plácida. E ela era uma cantadora, ela cantava boi, né? E aí o Luiz Saia conversa com a Maria Plácida, fala: a senhora sabe de catimbó? Alguma coisa sobre catimbó? Ela fala assim para o Luiz Saia: eu nunca ouvi falar nisso daí. Fala: sério? Mas a senhora não conhece nenhum por aqui? Não conheço nenhum catimbó por aqui. E o Luiz Saia fica realmente abismado, porque tem uma figura indígena, né? Um caboclo. Olha que esquisito, ela não sabe nada de catimbó. E ele continua perguntando a Maria Plácida, e aí no último dia que eles estavam em Recife, eles tinham que partir, seguir viagem. Aí ela confessa ao Luiz Saia que era uma mestra catimbozeira. Mas ela estava com tanto medo da repressão que ela se negou a falar isso, né? Para eu passar a próxima, como eu faço? Ah, tá. Essa aí é um outro enquadramento indígena centralizada. Pode passar. Veja, vê a legenda aqui, é a casa do Manuel Laurentino da Silva e sua esposa, Maria da Conceição. Também mestres catimbozeiros. Estão me ouvindo? Mas com a diferença que aqui eles já estão, olha, em Itabaiana, Paraíba. Essa é a casa de um mestre catimbozeiro que não estava na cidade ainda, né? Propriamente dentro do sítio urbano, né? Pode passar mais uma? Veja, essa é a casa dele, está numa área rural ainda, né? Mas é esse o povo que o Estado brasileiro vinha reprimindo sistematicamente, né? Não só os Xangôs, a missão trouxe muita coisa de Xangô, mas a missão também trouxe alguns artefatos de catimbó que estavam presos em delegacia, né? Ou seja, esse povo humilde que foi duramente reprimido, e era duramente reprimido nos anos 30, né, com quem a missão se depara. Deixa eu ver se eu consigo ir sozinho. Não foi. Ah, sim. Essa é uma outra fotografia que eu adoro, que são os carregadores de piano. E o que eu acho impressionante, o Mário, quando está viajando para o Nordeste nos anos em 27, 28,
né, ele consegue anotar uma parlenda dos carregadores de piano antes de chegar a Recife, ainda no navio. E ele fica encantado porque está caindo em desuso e a missão consegue gravar isso, né, 10 anos depois. E quando eu fui olhar o fichário da Oneida, não foi? Aí foi, tem um delayzinho. Esse é o Manuel Elisário do Nascimento, um carregador de piano. A Oneida, como eu falei, sistematizou tudo isso em fichinhas. Não foi. Aí, calma, esses são os Xangôs, como estavam os Xangôs em Recife. Essa é a Guida Mulatinha, que era a mãe de santo, que inclusive os filhos, né, da casa dela foram os responsáveis por cantar os temas de Xangô, que a missão gravou. Aqui uma foto da família do pai Apolinário. O pai Apolinário Gomes da Mota era um importante pai de santo em Recife e ele ajuda a identificação de vários artefatos que estavam nas delegacias. Aqui o povo, uma foto dos Pancararu, que a Flávia falou do trabalho que a gente fez recentemente com eles. Eu vou chegar aqui na fichinha para amarrar a minha comunicação. Aí eu preciso levantar para ler. Não, vou me dar dor no pescoço. Essa é a fichinha do Manuel Elisário do Nascimento, que era um carregador de piano. E, como eu falei, né, eu estava muito influenciado pelo texto que a Ângela editou. E aí, lendo a fichinha, né? Bom, aí vocês podem ver, né? Tem o nome, o gênero, a cor, a idade. E aí uma descrição do informante, né? Isso para cada informante que a discoteca teve, não só da missão. Tem uma fichinha para cada informante. Veja, então, tem isso, né? Nome, gênero, cor, e principalmente a manifestação que esse mestre exercia. Né? Isso é identidade mesmo, né? Quem deles tinha identidade nesse momento, né? E o que me surpreendeu muito, quando eu comecei a ler a descrição das observações, assina o nome apenas, praticamente analfabeto, é ganhador, carregador de mercadorias. Isso aqui, quando eu vi ganhador, eu fiquei arrepiado, porque no Brasil houve acho que alguém sabe o que é ganhador? Né? Como o Brasil teve um processo de pequena urbanização no século XVIII, houve, então, aqui uma representação social que não aconteceu em outros lugares das Américas, que também viviam o processo de escravização, né, de africanos, que é a figura do escravo de ganho, né, porque como havia pequenas cidades, então alguns senhores alugavam, né, a mão de obra para fazerem o transporte de mercadorias, né, e em 38, ou seja, 50 anos depois do fim da escravatura, ainda havia, né, alguns homens, e potencialmente também mulheres, mas nesse caso homem, que se identificavam como ganhador. Né? Ou seja, isso era muito latente ainda na sociedade brasileira. Né? E, enfim, pode passar, eu nem lembro mais o que eu coloquei para projetar. Isso, uma anotação manuscrita da Oneida, né? E ele fala que aprendeu esse canto, o Manuel Elisário, com negros da costa. Né? Então era um passado muito presente, né? Ou seja, não era passado ainda. Bom, aqui é a fichinha do Manuel Laurentino, o mestre catimbozeiro que eu mostrei. Não anda. Da esposa dele. A fichinha da Maria Plácida. Aí no final ela confessou que era mestra catimbozeira. E aqui a Oneida Alvarenga ao longo dos anos, diante de todas as adversidades, enfim, políticas, institucionais, ela organiza, né, uns livrinhos de algumas manifestações que a missão gravou e deveriam ser lidos juntos, eles deveriam acompanhar os discos, né? Ou seja, eles seriam o guia para a audição dos discos que a Oneida vai editando. Nos anos 2000, o Centro Cultural faz uma edição em parceria com o Sesc, né? E olhando retrospectivamente para o trabalho que a Oneida fez, a caixinha do Sesc não passa mímese do que a Oneida fez ao longo dos anos 40, né?
1950. Então, para cada, você pode ver que tem o título da manifestação e os discos correspondentes, né? Aqui as fotos dos discos. Enfim, aí eu vou fechando a minha comunicação. Essa aqui a missão é muito, muito feliz porque ela consegue registrar, né, de fato, o informante, né, dá o nome, grava a cantiga ou a música, e em alguns casos eles também compraram, né, os objetos, né? Então aqui a gente tem o Zé da Luz, que era um exímio tocador de viola da Fazenda Cortadeiro, na Paraíba, e a viola que a missão trouxe, né, que tem um som belíssimo, né? Então, enfim, a gente consegue, de fato, compreender qual que é a identidade, né, do povo, né, das pessoas simples e humildes que eram tão reprimidas pelo Estado brasileiro. É isso. Bom, deixa eu fazer um amarramento aqui, deixa eu amarrar, né, a minha comunicação. E entendo que essa capacidade, né, de fazer um trabalho brilhante em situações tão difíceis, né, como a Oneida fez, o título da comunicação é o legado, a discoteca como um legado, né? Então acho que o legado são as pessoas que fazem os trabalhos, né, dentro da instituição pública com tanta dificuldade, né? Então eu acho que se existe algum legado, esse legado tá no Aloysio, tá no Marçal, tá no Jefferson, né? E como o patrimônio não é só, né, parede, né, são as pessoas, então eu entendo que, enfim, eles são os nossos patrimônios, né? O Aloysio eu conheci como estagiário, né? Então eu tenho muito, muito respeito, muita consideração pelo trabalho que o Aloysio vem fazendo ao longo dos anos aqui no Centro Cultural. Então, enfim, parabéns para eles. Obrigado. Bom, tem questões? Alguém tem alguma questão? Ou o Marçal? Não, é sobre a figura do ganhador, né? É que eu não sei se ficou claro para mim, né? Quer dizer, ganhador seria aquela pessoa que ganhou a liberdade e ele se identificava como alguém que ganhou a liberdade dele da escravidão, é isso? Não. Ah. É que durante esse período em que alguns escravizados eles eram locados pelo senhor, ele, vamos dizer assim, tem que levar, sei lá, tantas caixas de um bairro para o outro. O escravizado fez isso. Mas aí, o tempo excedente, ele fazia um trabalho independente. Porque esse tempo, assim, por exemplo, ele foi locado para fazer essa tarefa. E esse recurso fica com o senhor. Só que ele, cumprindo aquela tarefa, ele fazia um trabalho independente, escravizado. Então ele ganhava o recurso dele, por isso que era um escravizado de ganho. Tanto para o senhor que locava, quanto para ele mesmo. E a partir desse recurso que ele ia adquirindo individualmente, para ele vinha potencialmente a comprar a sua liberdade. Isso de fato aconteceu. Tanto é que aproximadamente em 1870, 1860, se não me falha a memória, já na vigência desse período do fim do tráfico de escravizados, o estado da Bahia tentou... A Bahia, você sabe, né? Salvador é a cidade mais negra fora da África. Eles tentaram impor uma taxa aos escravizados de ganho, inclusive ao seu trabalho independente, ou seja, para exercer atividade de transporte
dentro de Salvador, deveria se pagar um tributo. E aí os escravizados de ganho e os libertos organizaram uma grande greve para não ter essa taxa, né? E eles conseguiram reverter, por meio da greve, esse tributo em relação ao ganho. Entendeu? Estamos a ficha é 1938, né? Não, eu estou voltando. Veja, é que assim, a escravidão é encerrada em 1888, certo? Em 1938, ou seja, 50 anos depois do fim da escravatura, ainda havia pessoas que se identificavam com a ideia de ganho, que era um ganhador. Entende? Então ele conquistou a liberdade dele através daquele trabalho, aquela prestação de serviço que não era escrava, né? Que era alguém comprou aquela força de trabalho, né? Alugou aquela força de trabalho. Isso eu não sei dizer, Marçal. A questão é que esse substantivo de uma pessoa afrodescendente que desempenhava uma função de transporte, por exemplo, em Recife, isso era tido como uma profissão ainda em 38. Em 1938. Entendeu? Isso não sei o que falo, é documentação. Né? E eles, claro, faziam canto enquanto transportavam piano. Que a missão gravou justamente os carregadores de piano. Eles cantavam eles declamavam uma cantiga enquanto mantinham a marcha transportando um piano. Certo? Ele se identificava como alguma coisa que aconteceu na escravidão, ele ainda se identificava como alguma coisa que tinha acontecido anteriormente. Quer dizer, eu sou ganhador, né? Uma coisa que não existe mais essa prática, mas eu era isso, eu fazia isso, né? Mas, exatamente. Não quer dizer que, eu não saberia dizer se ele mesmo foi escravizado. Isso não foi notado na fichinha, na documentação que o Luiz Saia trouxe. Mas foi anotada a sua profissão. Quando a Oneida coloca na fichinha, isso também está nas cadernetas de campo, que o Luiz Saia trouxe, está entre parênteses, ganhador, transportador de mercadorias. O que um escravizado de ganho fazia, né, no período, na vigência da escravidão, na cidade? Ele transportava mercadorias, basicamente isso. Entendi. Né? Perfeito. Obrigado. Imagina. Eu tinha uma uma pergunta. Apesar dessa dificuldade toda, e você falou de resiliência, a Flávia também, da própria discoteca sobreviver nesse contexto político e o trabalho da Oneida, a partir do final dos anos 40 e anos 50, você tem uma estruturação das comissões de folclore brasileira, a influência da criação da Unesco, enfim. Há registros da participação da Oneida, você falou que ela foi representante em várias dessas comissões, mas houve um papel bem efetivo da discoteca na organização dessas instituições, lembrando que também em São Paulo você teve em paralelo a presença do Rossini, também foi um discípulo de Mário, que cria a exposição de 54, depois o próprio acervo do Museu do Folclore, enfim. Esses anos 50 e 60, enquanto ela está trabalhando na discoteca, organizando, tem uma participação, a documentação dessa participação da discoteca nesses processos de organização das comissões? Ela sempre foi uma mulher militante, no sentido de que ela, quando participava, ela entrava de corpo, né, nas situações de trabalho. Ela, de fato, frente a todas as comissões de folclore, ela é chamada, ela é procurada sempre, ela participa, e ela dialoga num momento que é início da década de 1940, com os grandes centros de pesquisa que existem na Europa e nos Estados Unidos também, né? Ela foi convidada pelo Carleton Sprague Smith para ir para os Estados Unidos, passar um período lá. Mas ela não vai, ela não aceita. Quem vai no lugar dela é a Mercedes Reis Pequeno, que trabalha com Carleton Sprague Smith em Nova York durante um tempo, e a dona Mercedes acaba sendo aquela que no Rio de Janeiro vai fundar o Departamento de Música da Biblioteca Nacional, né? Agora, a Oneida Alvarenga, ela tinha uma atuação tão incisiva em relação à ciência, que a gente chama hoje da ciência da informação, que ela era muito procurada por várias instituições. A discoteca tem alguns achados
dentre as pessoas que trabalham com biblioteconomia, que a gente às vezes passa batido, mas que são muito significativos. Eu nunca vou esquecer, uma vez eu trouxe para visitar a discoteca aqui no Centro Cultural 2 musicólogos cubanos. Eles ficaram alucinados quando viram, por exemplo, o arranjo dos discos que a Oneida Alvarenga tinha criado. Ela faz aquele tipo de... Deixa eu tentar reproduzir. São aquelas sacolinhas de plástico com 2 alcinhas, em que o disco fica aqui dentro e o disco fica num varal, né? Então você arrasta os discos para lá e para cá, né? Os discos não fazem peso sobre si mesmos, né? Então eles se mantêm sempre muito planos e é muito prático, porque também para você visualizar os discos, eles estão dentro de um saquinho transparente, né? Os cubanos, quando viram aquilo, acharam absolutamente genial. Fotografaram, desenharam, ainda deram para eles de presente uma sacolinha vazia para eles poderem levar para Cuba. A Oneida Alvarenga praticava esse tipo de intercâmbio com vários musicólogos e vários centros também, né? É assim que, por exemplo, quando o Carleton vem a São Paulo, quando ele vem, primeira vez que ele vem para a América do Sul, ele vai visitar todos os centros que tenham documentação musical. Ele tem um interesse especial por partituras e discos, né? E ele vai para todos os países e depois ele tem que fazer um relatório. Esse relatório dele é impressionante, porque é uma maneira de você saber, dentro da América do Sul, quais os países que tinham acervos públicos, né? E ele diz assim, ele fala assim, a melhor, assim, a mais rica a biblioteca de música que ele já tinha encontrado era na Colômbia, sem dúvida nenhuma. Mas ele nunca tinha encontrado nada tão bem equipado, nada tão moderno, nada tão arrojado quanto a discoteca pública. E junto à Oneida, eles estabelecem várias metodologias de estudar, né? Então, a Oneida, ela é uma mulher que tenta ir arrojar dentro daquilo que ela faz, né? Numa área que você ainda não tinha formação dentro do Brasil, né? Tinha em outros lugares, como eu falei, mas não tinha ainda dentro do Brasil. Só complementando, quando a Comissão Nacional do Folclore é constituída pelo Renato Almeida, né, no Itamaraty, ele automaticamente convida a Oneida Alvarenga, né? Na verdade, acaba dando uma missão para a Oneida, né? De montar a Comissão Paulista de Folclore. Então, a reunião inicial que institui a Comissão Paulista de Folclore, a Comissão Nacional é criada em 47, em 48 é criada a Comissão Paulista. A primeira reunião acontece na discoteca, né? Acontece que Nossa, aconteceu e acontece, é complicado. Mas acontece que a discoteca, a Oneida Alvarenga, se queixa com o Renato Almeida e fala, olha, se a Comissão Paulista vai ser sediada na discoteca, eu vou precisar de alguma dotação do Itamaraty. Porque eu preciso de um secretário, eu preciso de papel, eu preciso de um expediente. Então, o Rossini, ele acaba trazendo pro Conservatório Dramático Musical, onde tinha lá o Centro de Pesquisas, né, de Folclore, que inclusive ele vai criar um museu, acho que em 48 mesmo, né, um museu de folclore. Ele transfere para o conservatório, ele traz para o conservatório, onde ele era professor, a Comissão Paulista de Folclore, né. E aí, anos mais tarde, o museu migra para o Ibirapuera, depois do 4º centenário, né, com a construção dos pavilhões. O Museu do Folclore vai ser, enfim, sediado lá na Oca, né? Salvo engano, em 58, que o museu é efetivamente sediado na Oca, né?
Ah, claro. Oi. Bom, então, agradecer novamente o aceite do convite, Rafael, professora Flávia, e avisar que às 18 temos mais uma conversa com a Raquel Aranha. Foi sempre contribuições muito decisivas para a gente. Aprendemos muito, então eu queria pedir uma salva de palmas novamente, porque foi muito bom. Obrigado.